Um outro sítio arqueológico onde podemos participar é em Sarilhos Grandes, no concelho do Montijo. É numa ermida e em redor da igreja de São Jorge. A primeira fase das escavações foi dentro de uma ermida, que é o panteão da família Coutrin, onde estão 3 lápides sepulcrais. Uma delas sabemos claramente que é do Rui Coutrin de Castanheda, as outras 2 temos dúvidas porque elas não estão epigrafadas. A ideia é tentar comparar esses indivíduos que estarão lá inumados com a população que estará no exterior, porque temos a ideia de quem é sepultado dentro do espaço de uma igreja, uma população extremamente diferente, com acesso a objetos de valor e com outros rituais. E é essas amostras que comparamos depois com as amostras que vamos recolher no exterior da igreja de São Jorge e na ermida de Nossa Senhora da Piedade. A necrópole deverá ter 600 anos. Poderá ter havido grandes mudanças neste longo período de tempo, mas o antropólogo Bruno Magalhães acredita que deve ser maior a diferença entre os 2 espaços, o panteão de uma família abastada e a necrópole do povo. A variação será maior, pelo menos aquilo que espero será maior, entre os diferentes espaços escavados. Agora, isso também é verdade, há uma grande variação temporal, talvez de mais de 600 anos. No entanto, as pessoas que eram enterradas no exterior da igreja, portanto, na primeira fase de escavação já se notou isso, há muito pouco espólio arqueológico associado aos enterramentos. Vamos ter uma realidade completamente diferente, penso eu, no interior da ermida. São realidades diferentes, sempre tendo como pressuposto a economia, o estatuto económico, o estatuto social das pessoas. Contextos alimentares, portanto, supostamente uma população que tem acesso a bens de luxo terá um consumo de outros produtos que uma população mais pobre consumirá. Neste caso é também perceber esta relação. Através de uma análise bioarqueológica é possível concluir, por exemplo, hábitos alimentares, e uma investigação realizada em 2008 já apontou algumas pistas. Agora, com o estudo dos diferentes espaços, vamos perceber que mesmo após a hora da morte, a estratificação social continua a existir. Nós costumamos dizer que os enterramentos, mais do que refletirem quem eram as pessoas enterradas, refletem as pessoas que os enterraram, refletem os vivos, mais os vivos do que os mortos até. E isso é muito verdade, porque a forma como as pessoas eram enterradas reflete exatamente isso. Os trabalhos arqueológicos realizados no exterior em 2008 já tinham revelado que o processo é distinto do da ermida, onde existe uma preparação, por exemplo, no acondicionamento. As novas sondagens no exterior pretendem aprofundar esta comparação. E agora é ver se isso acontece no exterior, é perceber essa diferenciação e se tem objetos associados. Nós podemos encontrar a típica moeda para pagar a viagem para o além, pronto, a moeda na mão, que não vale nada aos nossos olhos, é uma coisa que paga, é irrisório, mas é o valor simbólico daquela moeda. Ou então também encontramos terços, crucifixos e mais tarde, no século XVII, XVIII, as medalhinhas. Não se pode levar a moeda, portanto leva-se uma medalhinha da confraria que pertencem para acompanhar para a outra vida. Pronto. Isso diz muito até das confrarias a quem eles pertenciam, portanto vamos saber que confraria que eles pertenciam, que santo é que eles veneravam. No espólio também, os terços, não é comum também encontrarmos terços ou crucifixo ou os rosários. Isso é tudo analisado do ponto de vista social, mas também religioso. Nos trabalhos anteriores foram exumados 21 esqueletos e apenas num caso se encontra o ritual da moeda na mão. A moeda é já uma tradição greco-romana que, no caso da tradição greco-romana, era colocada nos olhos ou na boca e que pagava a viagem a Caronte pelo rio Styx, para ele chegar para o barqueiro levar a alma para o outro lado. E essa tradição vai se diluindo, mas mantém-se ainda durante a época moderna, mais ou menos até ao século XVII, em que os cristãos levam a moeda na mão e alguns de mão direita junto ao coração, exatamente para isso, para pagar a viagem para o outro lado. Aqui tem encontrado situações desse género? Tivemos só apenas um enterramento com a moeda na mão, que era uma criança. A igreja e a ermida estão classificadas como imóvel de interesse público. A igreja é de estilo barroco e a sua origem deve ser da Idade Média. Sofreu ao longo do tempo profundas alterações, em particular nos últimos 2 séculos. Destaca-se uma tela do século XVIII de São Jorge a matar um dragão e o revestimento das paredes em azulejos azuis e brancos que datam de 1740.